seja conjugal, seja de pais e filhos, ou mesmo de amizades. Para a gente começar a nossa reflexão, deixa eu fazer uma pergunta. Conviver bem é viver melhor? Olha só o que essa reportagem da revista Época Negócios diz. Nem sucesso profissional, nem dinheiro no banco. Segundo uma pesquisa de Harvard, o segredo número 1 para ter uma vida plena está nos bons relacionamentos, sejam eles românticos ou não. Essa é uma pesquisa de Harvard que acompanhou pessoas durante 75 anos e viu que o ingrediente mais importante para determinar a felicidade era os relacionamentos saudáveis das pessoas. De uma forma semelhante, outro estudo que foi publicado aqui pela revista Veja diz o seguinte, olha só, a construção de um bom relacionamento traz um impacto positivo 3 vezes maior na vida de alguém do que se sua renda fosse duplicada. Já imaginou? Você hoje recebesse a notícia de que a partir de amanhã o seu salário duplicaria. O que você ia fazer? Você ia estourar um foguete, você ia chamar os amigos para comer uma pizza, ia fazer um churrasco. O que você ia fazer? Imagina, seu salário amanhã duplicou. Uau! Esse estudo aqui está falando que se isso acontecesse, não teria um impacto positivo na nossa vida tão grande quanto um bom relacionamento novo na nossa vida. Imagina como então ter relacionamentos saudáveis é extremamente importante. Mas uma coisa que a gente também precisa entender e ver aqui juntos é o seguinte: vocês já perceberam que nós vivemos numa época onde parece que tudo avança? Olha, por exemplo, como a tecnologia ela avançou muito nos últimos tempos. Não é verdade? Alguns anos atrás, nós tínhamos aí celulares que faziam ligações SMS e tinha um joguinho que era justamente o jogo da cobrinha, que alguns lembram aí, não é? O que tem hoje? O que em alguns anos evoluiu de tecnologia? O que evoluiu a internet? Vamos pensar juntos. O que evoluiu, por exemplo, a medicina nos últimos anos? Não foi algo extraordinário, estrondoso, não foi? Economicamente também evoluímos, né? Afinal de contas, a gente acaba vivendo hoje uma vida mais confortável do que os nossos avós viviam. Tem mais recursos, tem mais possibilidades. Agora, quando tudo parece que evolui, a gente olha para os relacionamentos e nós vemos um índice de divórcios maior. Nós vemos relacionamentos de pais e filhos mais abalados. E a gente percebe, as escolas relatam, pais com dificuldade de se conectar com os seus filhos e mesmo de colocar limites para eles. As amizades também parecem mais abaladas. Todas as pesquisas que saem falam que as pessoas se sentem mais solitárias e têm dificuldade de construir relacionamentos profundos. Porque num mundo onde tudo avança, parece que só os relacionamentos regridem. Talvez tenha uma série de fatores que a gente possa colocar, mas deixa eu citar um para vocês. Vocês já perceberam que a gente vive numa época extremamente desafiadora, certo? A gente vive enormes desafios. Por exemplo, uma pessoa que gostaria de abrir um negócio em Chapecó 20 anos atrás, ela iria concorrer com o comércio local. Você abre uma loja hoje, você concorre com o país inteiro ou com o mundo. É desafiador. Eu lembro que quando eu fiz vestibular, uns 17 anos atrás, e não calculem a minha idade, por favor, resistam aí. Quando eu fiz o vestibular uns anos atrás, a relação de candidatos vaga era menos da metade do que é hoje. É desafiador. Só que a gente vive uma época onde a gente tem muitos recursos para lidar com isso. Já repararam? Se você quer um livro sobre um assunto específico, você vai na loja, acha aquele livro, 3 dias depois está na tua porta. A gente tem cursos, nós temos ferramentas enormes para lidar com esses desafios. Mas o que é interessante é que a gente vai atrás dessas ferramentas, normalmente quando o assunto é profissional. Faça um teste, você não precisa responder, só pensa. Quantos livros você leu sobre casamento? Ou sobre criação de filhos? Ou sobre amizades? Quantos cursos você fez na área de relacionamentos? Essas ferramentas elas existem, só que às vezes a gente não procura, a gente só procura ferramentas para a nossa área profissional e a gente tem a ideia de que quando o assunto é relacionamentos, se a gente simplesmente copiar um modelo que a gente recebeu
já vai estar bom. A gente já consegue lidar. Não, na área profissional, beleza, eu preciso ler, eu preciso de cursos, eu preciso de um monte de coisa. Relacionamentos eu sei sozinho. E a gente não vai atrás dessas ferramentas que a gente tem. Então, por isso, esses encontros agora, a gente vai falar sobre os principais elementos para a construção de relacionamentos saudáveis. E seria muito bom que vocês pudessem estar junto com a gente em todos, se for possível. Bom, para a gente falar sobre hoje, eu gostaria de trazer para vocês a base de um relacionamento. E para isso eu queria contar a história de um americano chamado Glenn Wolfe. Vocês já ouviram esse nome em algum lugar? Glenn Wolfe. Ele está no livro dos recordes como o homem que mais vezes se casou. Só valendo casamentos monogâmicos, tá? Quantas vezes você acha que ele se casou, hein? 10. 10 vezes já é bastante. Você já imaginou alguém casar 10 vezes? 15. Glenn Wolfe casou 30 vezes. Você imagina isso? Eu não sei como é que ele conseguiu pagar tanta festa de casamento. Você já imaginou 30 vezes? E por que uma pessoa, ela casa 30 vezes e não desiste? Ela continua nisso. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma grande necessidade de nos sentirmos amados e de amarmos. Isso está dentro de nós. E de repente você que é um pouco mais durão, mais branco, vai dizer, não, eu não preciso amar ninguém, não preciso me sentir amado. Mas isso é para todos nós, sim. Desde pequeno a gente busca o amor dos nossos pais. E se a gente não sente isso, isso traz marcas. Depois a gente quer o amor dos amigos e a gente quer ser aceito. E não é só ser amado. Nós também queremos amar, nos dedicar para alguém. A gente tem uma grande sede de amar e sermos amados. Só que um dos principais problemas é que muitas vezes nós não entendemos bem o que é o amor. Vocês sabem, eu tenho um professor que dedicou a vida dele para aconselhar pessoas. A vida dele era trabalhar com aconselhamentos. E ele me falou, hoje ele já é uma pessoa aposentada. Ajudou aí muitas pessoas. Ele me falou, um dos grandes problemas que as pessoas têm em construir relacionamentos é que elas não sabem o que é o amor. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o amor? Vamos lá? Eu trouxe aqui 2 definições de dicionário para vocês. Vocês me digam, pensem um pouquinho, o que vocês acham delas. Primeira definição. O amor é sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando sua companhia. Gostaram da definição? Boa? Mais ou menos? Legal? Muito bem, vamos para a segunda. Tem uma segunda opção, que bom então, né? Quem não gostou. Amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Gostaram da 2? Deixa eu fazer uma pequena enquete. Levanta a mão quem gostou mais da número 1. Quem gostou mais da número 1? Ok. Quem gostou mais da número 2? Beleza, número 2. Quem gostou mais das 2? Nenhuma. Levanta a mão quem está com vergonha de levantar a mão. Ah, muito bom, muito bom. Pessoal, existe uma outra forma da gente ver, que é muito melhor e que pode mudar muito a maneira como a gente constrói os nossos relacionamentos. Vocês sabiam que se Jesus estivesse aqui, ele não concordaria nem com a definição número 1, nem com a número 2? As duas estariam reprovadas na ideia que Jesus tinha de relacionamento, de amor. E eu queria mostrar isso para vocês, porque se a gente entende essa definição tão antiga, mas tão atual, a gente pode realmente mudar completamente a maneira como nós enxergamos a construção dos nossos relacionamentos. Vamos lá então, olha só o que a gente encontra nesse texto, que está em Lucas capítulo 10. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo?
Jesus respondeu com uma história. Pensa o que está acontecendo aqui, o assunto deles é justamente isso, amor ao próximo, amor às pessoas, amor aos outros. E Jesus agora vai resumir a ideia dele numa história. Uma história que provavelmente talvez você já tenha ouvido falar. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita religioso fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, que era uma pessoa de um povo inimigo. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata, hoje seria mais ou menos o equivalente a uns R$300. Deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vamos agora dar uma analisada na história que a gente viu. A primeira definição que a gente trouxe falava que amor é um sentimento de afeto. Mas Jesus fez questão de dizer que a pessoa que amou na história, ela não conhecia a pessoa amada. Era uma pessoa que simplesmente estava trafegando na mesma estrada, aquela pessoa que a gente numa viagem encontra no posto de conveniência, uma pessoa absolutamente desconhecida. Tinha algum afeto, tinha alguma afeição? Não. E aliás, se tivesse algum sentimento, não seria favorável, porque Jesus fez questão de dizer que eles eram de povos inimigos. E quando a gente fala de povos inimigos, a gente não está falando do tipo, eu sou gremista, você é colorado. A gente está falando de pessoas que realmente se odiavam. E a gente sabe que as pessoas lá da Palestina não pagam imposto para se odiar, né? Então, se tinha algum sentimento, não era afeto. Podia ser um sentimento desfavorável, mas não era um sentimento de afeto. Muito menos tinha qualquer desejo por ter companhia. Não, as pessoas simplesmente não se conheciam. Segunda definição fala que o amor é uma forte afeição. Isso a gente já falou, não tem isso para Jesus. Não é uma forte afeição, não tinha afeição ali. Não tinha também nenhuma relação social. Afinal de contas, eram povos que não conviviam e não tinha consanguinidade, não eram parentes. Agora, onde Jesus está colocando o afeto do que é o amor? Na atitude. Percebe? Jesus falou de 2 pessoas que eram religiosas e, portanto, sabiam o que deveriam fazer, mas não fizeram. Então, amor não tem nada a ver com um conhecimento. Amor não tem a ver com um sentimento. A ênfase de Jesus está o tempo inteiro na atitude. A diferença daquele é que ele fez algo, ele agiu, ele colocou em prática. Essa é a questão. E Jesus, no final, quando ele vai falar com aquela pessoa que começou o diálogo com ele, ele vai dizer: vai e faz o mesmo. Não sente o mesmo, não fala o mesmo, não pense o mesmo, faz o mesmo. Ou seja, Jesus está caracterizando o amor como uma atitude, o que nos ajuda a entender muito melhor. Porque se Jesus estivesse falando de sentimentos, quando ele nos manda amar desconhecidos, ou mesmo quando ele nos manda amar inimigos, a gente chegaria à conclusão de que isso é impossível. Como é que eu vou conseguir sentir afeto por pessoas que eu absolutamente não gosto? Por pessoas que me prejudicam? Não daria. Agora, se Jesus está falando de atitudes, é possível. Eu posso, apesar de não ter um sentimento favorável, agir com amor, mesmo que seja um desconhecido, mesmo que seja o vizinho chato do som alto. Não posso? Mesmo que seja o meu chefe implicante, mesmo que seja o meu marido, a minha esposa que me magoaram, mesmo que seja, inclusive, a minha sogra.
Desculpa com a sogra. Assim. Dá para entender? Isso muda algumas coisas. Bom, não é só Jesus que vai falar disso. Se você for dar uma olhada no Novo Testamento como um todo, a característica é do amor como atitudes. O apóstolo Paulo, que foi um dos grandes líderes do cristianismo do primeiro século, ele definiu o amor da seguinte forma, olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você percebeu que aqui ele não colocou sentimentos? Ele não falou o amor é ter borboletas no estômago, o amor... Não, ele está falando de comportamentos, atitudes. Porque na visão da Bíblia como um todo, a começar por Jesus, mas da Bíblia como um todo, o amor é uma atitude. E se você de repente pensa assim, não, Jorge, mas isso é um conhecimento bastante antigo, não tem nada mais a ver para os dias de hoje. Esse livro aqui, O Monge e o Executivo, foi um livro que vendeu milhões de cópias só no Brasil e revolucionou a gestão de empresas aqui no nosso país. De empresas, O Monge e o Executivo. E nesse livro, eles redescobrem esses conceitos tão importantes que nós acabamos esquecendo. Olha só, no livro a gente encontra a citação literal do autor James Hunter. O amor é o que o amor faz, não o que ele sente, não o que ele fala, não o que ele gostaria de fazer. O amor é o que o amor faz. Mas, quando falo sobre amor, não estou me referindo à maneira como nos sentimos em relação às outras pessoas. Refiro-me ao modo como nos comportamos todos os dias. Então, se a gente fosse colocar uma definição que iria nessa linha, a gente poderia dizer que amor é a atitude de se doar para o bem do outro, independentemente de quem é ou como você se sinta. Esse é o extrato da história que Jesus contou. Amor é a atitude de se doar pelo outro, independente de como você se sinta e independente de quem essa pessoa é. Bom, agora o que isso muda de uma maneira muito concreta nos nossos relacionamentos? Percebe, na visão tradicional, nós entendemos que amor é um sentimento que motiva uma atitude. Ou seja, eu sinto amor, eu logo ajo com amor. Ah, por que você trata tão bem a sua esposa? Porque eu amo ela, no sentido de que eu sinto amor por ela. Correto? Vem cá, por que você trata tão mal aquela pessoa? Ah, porque eu não gosto dela, eu não tenho um sentimento de empatia por ela, então eu trato mal ela. Na visão mais comum, a gente age dessa forma. O sentimento gera a atitude. Tanto é que a gente pode, por exemplo, conversar com um casal e dizer, vem cá, por que você está agindo de maneira tão grosseira com o seu marido, com a sua esposa? Ah, porque o amor esfriou. Ou seja, eu não sinto mais tanto amor, então eu ajo de uma maneira desfavorável. Qual que é o problema disso? Nós nos tornamos completamente reféns dos nossos sentimentos e vontades. Se eu não sinto, então eu não posso tratar aquela pessoa bem. Eu não vou com a cara do fulano de tal, então eu não posso tratar ele bem. Eu acabo me tornando um refém dos meus sentimentos e das minhas vontades. Mas agora, se a gente olha a visão cristã, e a gente começa a entender que o amor é uma atitude que constrói um sentimento, a gente não é mais refém das situações. Nós podemos decidir como nós agimos. Nós podemos decidir amar, mesmo que aquela pessoa a gente não goste tanto, ou a gente não tenha tanta simpatia por ela. Ah, Jorge, mas isso não é falsidade? Agir com amor sem sentir algo? Não. Para Jesus, isso é sinal de maturidade. Aquela pessoa que realmente se deixa levar pelos seus sentimentos, e eu não gosto, então eu trato mal mesmo, é uma pessoa imatura. Mas aquela pessoa que, apesar de repente não ter uma simpatia natural, consegue vencer isso e agir com amor, ela está sendo uma pessoa madura. E não é só isso. A gente acabou de colocar aqui que o amor é uma atitude que constrói sentimentos.
Então, tem algo aqui que vale a pena a gente dar uma olhada. Uma das mentes mais brilhantes do século passado se chamou C.S. Lewis. E ele escreveu o seguinte: não perca tempo perguntando se você ama o próximo ou não. Haja como se o amasse. Esse é o extrato da história que Jesus acabou de contar. Assim que colocamos isso em prática, descobrimos um dos maiores segredos. Quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo começa a gostar dessa pessoa. Vamos lá. Você tem uma pessoa no seu trabalho que você não vai com a cara, tá ok? Imagina. E aí, quando você pode, você puxa o tapete daquela pessoa. Quando você tem a oportunidade, você prejudica ela, ou você dá uma alfinetada, você faz uma crítica, você está o tempo inteiro atazanando essa pessoa, afinal de contas, você não gosta dela. O que o C.S. Lewis está dizendo é que você vai gostar cada vez menos dela. Agora, se você tem uma pessoa que você não gosta muito no seu trabalho, mas você faz o contrário, quando você tem a possibilidade, você elogia, quando você tem a possibilidade, você ajuda, você começa a se interessar pela vida da pessoa, conhecer a sua história, você tem uma chance cada vez maior de gostar dessa pessoa. Porque, olha só a inversão, não são os sentimentos que constroem as atitudes, mas as atitudes que constroem os sentimentos. Ou seja, se a gente vai agindo com amor dia após dia, com o tempo, os sentimentos positivos também vão vir na nossa vida. Então, a gente se engana quando a gente pensa que a locomotiva é o sentimento e a atitude é o vagão. Eu ajo como eu me sinto. A atitude, ela pode ser a locomotiva e o sentimento, ela vai ser o vagão. Bom, se a gente entende isso, como as relações enfraquecem? Percebe aqui. Imagina comigo um casal super apaixonado. Começou seu relacionamento, são gentios um com o outro, são queridos, eles gostam de conversar juntos, eles gostam de dividir seus sonhos, seus planos, eles gostam de estar juntos, eles convivem, eles andam de mão dada, eles de vez em quando saem para jantar e tem um momento só os dois. Mas o tempo vai passando. E de repente, eles param de jantar juntos, não porque eles não se amam mais, mas porque o dinheiro está meio curto, precisa cortar gastos, então corta o jantar. Imagina aqui comigo, ok? Agora, imagina comigo que eles agora não conversam mais tanto, mas não que eles não se amam mais, é porque as coisas estão corridas. E quando eles conversam, eles ainda conversam sobre pagar conta, sobre a escola dos filhos. Bom, esse casal, de repente agora já não é mais tão gentil um com o outro. Não que eles não se amam mais, mas é que eles estão sempre muito cansados. Eu estou muito cansado. Hoje estou cansado. O que vai acontecer com a relação deles? Vai enfraquecer com o tempo. Os sentimentos vão começar a enfraquecer. Mas por que as atitudes se enfraqueceram primeiro? Lembra? Atitudes são a locomotiva. E se a gente enfraquece as atitudes, com o tempo, os sentimentos vão na mesma direção. Agora, se a gente pensa, por exemplo, numa amizade. Você tem um grande amigo, você conversa bastante com ele, você dividem coisas, vocês estão toda hora juntos, fazendo alguma coisa, jogando, conversando, enfim. De repente acontece alguma coisa, não sei, talvez esse amigo se muda de cidade, ou talvez ele teve filhos, ou talvez ele está com um trabalho agora num turno que vocês não conseguem conviver, sei lá. E agora vocês não conseguem mais conviver tanto. E agora vocês não conseguem mais ter tanto tempo juntos, vocês não conseguem mais dividir os sonhos, especialmente se ele mudou de cidade, fica mais complicado ainda. O que vai acontecer com a relação conforme o tempo passa? A amizade enfraquece, porque as atitudes enfraqueceram primeiro. Então, como relacionamentos enfraquecem? Quando a gente enfraquece as atitudes. Muito bem, como as relações se fortalecem? Da mesma forma, quando a gente fortalece as atitudes. Sabe, alguns meses atrás, eu ouvi um avô, dizendo que ele aprendeu a jogar videogame para poder passar mais tempo com o seu neto. Olha só, eu não estou falando de um pai que disse que queria fazer isso para passar mais tempo com o filho. É um avô que fez isso para passar mais tempo com o seu neto. E ele estava falando que isso ajudou muito.
que eles começaram a ter tempo juntos e com o tempo ele começou até a gostar do videogame. Olha só. Mas o que mudou primeiro? A atitude. Quando a gente muda as atitudes, os sentimentos vão junto. Tá bom? Vamos lá. Como relações se recuperam? Pessoal, eu já aconselhei muitas pessoas. Vou dizer para vocês assim que uma boa parte do meu trabalho também é lidar com aconselhamentos. E a maior parte desses aconselhamentos, eles são para casais. A grande maioria foi para casais. Quando chega um casal num conselheiro, primeira coisa que a gente precisa saber é se foi uma grande coisa ou várias pequenas que desgastaram a relação. Normalmente essa é a primeira coisa que a gente precisa responder. E não é difícil. Se você pergunta para o casal por que eles estão aqui e eles não sabem responder, é porque são várias pequenas. Se fosse uma grande, eles saberiam. Se eles não sabem, é porque foi várias pequenas. E aí a gente vai por um caminho. A gente começa a dizer para eles, vem cá. Como era a relação de vocês antes do relacionamento se desgastar? E aí, normalmente, as respostas vão nessa direção. A gente saía, a gente conversava, a gente andava de mão dada, a gente sempre dava um beijinho antes de dormir, coisas do tipo. O que o conselheiro faz? Diz, então volta a fazer essas coisas. É isso. Estou dando a cola para vocês. Volta a fazer essas coisas. Normalmente, os casais falam, mas vai ser muito estranho. Porque a gente não sente, diz, não tem problema. No começo vai ser estranho, desconfortável, mas continua. Daqui a pouco começa a se tornar natural de novo. E o que eu já vi, não uma vez, mas várias vezes, foram relacionamentos se recuperando quando as atitudes foram recuperadas. Porque os sentimentos seguem as atitudes. A locomotiva são as atitudes. Bom, gente, se a gente entende isso, a gente percebe que relacionamentos bem construídos não são questão de sorte ou de azar. Se você vê um casal aí que tem aí seus 40 anos de casamento feliz, você não pode olhar para eles e dizer que sorte. Se a gente tem um relacionamento que se desgastou, a gente não pode dizer que azar, aconteceu justamente comigo, que azar. A gente começa a entender que relacionamentos são construções, que a gente vai construindo diariamente com atitudes, às vezes tão pequenas que a gente nem se dá conta, mas que estão construindo ou desconstruindo os relacionamentos. Relacionamentos não são sorte, são construção. E de repente a gente pode começar agora a pensar quais são as atitudes que eu estou tendo com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Porque isso está definindo os relacionamentos. Por menores que essas atitudes sejam. Mas ainda tem um detalhe que é muito importante e que eu preciso comentar com vocês. Quando a gente age sentindo, a gente já tem motivação para isso. Está feito. Mas quando a gente tem que agir com amor, com pessoas que não nos devolvem amor, ou quando a gente tem que agir com amor quando o relacionamento está desgastado, normalmente a gente vai ter problemas de motivação. Dá para entender isso? Amar quem nos devolve amor, ser carinhoso ou gentil com quem é carinhoso e gentil com a gente, é fácil, todo mundo consegue. Agora, quando a gente tem que ser gentil e carinhoso com pessoas que não são, isso é realmente desafiador para nós. Como a gente consegue essa motivação? Vocês sabem que Jesus explicou isso também? É verdade. Num outro momento, quando Jesus também está falando sobre amor, ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem. E ele compara o amor com uma planta, uma das plantas que mais tinha na época, com uma videira. Isso está em João 15. E ele fala do amar aos outros como fruto, como a uva. E ele fala que nós somos como os ramos. E o ramo, o que ele faz, gente? Ele pega a seiva de um lugar e leva para a ponta. Ele é nada mais, nada menos do que um cano, certo? Ele pega e leva. Ou seja, ele só consegue passar o que ele recebeu. E Jesus usa essa metáfora para falar da nossa natureza. Nós somos como canos. A gente consegue dar o que a gente recebe. Quer ver? Alguém gritou com você, o que você faz? Grito. Alguém foi gentil comigo, o que eu faço? Sou gentil. Quando eu amo alguém, quando alguém me ama,
eu tenho a tendência de amar essa pessoa também. Agora, quando eu preciso amar quem não me ama, isso é realmente bem complicado. Jesus vai dizer, nós estamos agindo contra a nossa natureza. É desafiador porque nós estamos indo contra a nossa natureza. Mas ele fala, tem um jeito. Se nós estivermos ligados ao caule, à planta, e ele diz, eu sou a planta. O que Jesus está dizendo é que a gente consegue amar as pessoas, mesmo aquelas que não nos tratam bem, estando conectados à fonte do amor que é Ele. Tá, Jorge, é bacana, é bonito, mas como é que isso acontece na prática? Tem um dos grandes sábios da igreja antiga, que se chamava Agostinho. Na igreja católica, ele ficou conhecido como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Quando ele leu essa história, essa parábola que a gente acabou de ler de Jesus, ele chegou a uma conclusão muito legal que vai nos ajudar. Ele diz, nós só conseguiremos agir como bom samaritano se nós entendermos que Jesus é o grande bom samaritano na nossa vida. Deixa eu explicar isso para vocês. Ele começa dizendo assim, olha, nós só conseguiremos amar alguém que não merece ser amada se nós entendermos que um dia nós também estávamos caídos e machucados como aquela pessoa. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Condenados a viver uma morte eterna ou uma vida que não fazia sentido, uma vida vazia. Mas Jesus, que é aquele que realmente não tinha a obrigação de fazer nada, assim como o samaritano não tinha a obrigação de fazer nada, afinal aquele cara nem era do povo dele. Jesus também não tinha a obrigação de fazer nada, porque quem tinha construído esse problema, o problema do pecado, fomos nós. Mas mesmo assim ele decidiu descer, não só da sua montaria como bom samaritano, mas ele decidiu descer do céu para vir até nós. E Ele também nos carrega e nos cura e nos salva, mas não pagando 2 moedas de prata. Ele faz isso sendo vendido por 30 moedas de prata e dando a sua própria vida, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ser curado das nossas feridas mais profundas, em especial do pecado que está em nós. E o que o Agostinho fala é, se nós entendermos que nós somos assim amados por Deus, nós teremos a nossa motivação para amar os outros. Jesus diria, nós estamos conectados na fonte que é Ele. A gente não precisa amar os outros porque eles merecem. A gente não precisa amar os outros porque eles nos amam. A gente não precisa amar os outros porque nós temos afinidade. Nós podemos amar os outros porque Deus nos amou, mesmo sem que a gente merecesse. Quando a gente faz dele a nossa motivação, a gente está preparado para amar todas as pessoas que estão no nosso caminho. Marido, esposa, filhos, colegas, pessoas da rua, do prédio, todas elas. Assim a gente tem o quadro completo. Motivados pelo amor de Deus, nós temos atitudes de amor com os outros, que com o tempo vão gerar sentimentos de amor. Essa é a ideia. E eu tenho certeza que se vocês praticarem só isso, vocês já terão relacionamentos muito bons. Reflita aqui junto comigo. Seus relacionamentos estão sendo construídos baseados em sentimentos e vontades instáveis. Hoje eu gosto, trato bem, hoje eu não gosto, trato mal. Ou em decisões e atitudes sólidas? Que comportamentos seus poderiam ser diferentes para melhorar suas relações? Não pensa agora o que seu marido, esposa, filhos podiam fazer. O que você pode fazer? O que você pode fazer para melhorar o seu convívio no trabalho? O que você pode fazer para melhorar seu convívio no prédio? Na família, com o cunhado, sei lá. O que você pode fazer? O segredo está em pequenas atitudes diariamente. Decida ter atitudes de amor, mesmo que no momento o sentimento ou a vontade não correspondam. Isso é fundamental. Decida conhecer mais o amor de Deus, deixando que Ele seja a sua motivação
e a sua fonte.